pessoal do nono ano, veja só. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre geometria espacial, tá certo? Vai ser esse assunto que nós vamos fazer a prova mensal. Então, nós vamos falar apenas do prisma e do cilindro, ok? Então veja só. O prisma é essa figura aí que vocês estão vendo, onde contém duas bases e as faces laterais, tá certo? Então vejam aí, ó. Note que a base do prisma pode ser diferente de um caso para o outro, logo o volume depende diretamente da área da base. Então basicamente no prisma nós calculamos a área total e o volume, tá certo? O volume é dado pela área da base vezes a altura. Aí depende do prisma, né? Por exemplo, se for um triângulo, que é a área da base do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, certo? E a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base porque são duas bases, ok? Então a base inferior e a base superior, certo? E o cilindro? O cilindro é mais simples, né? Então o cilindro é essa figura aí, que o volume é igual, né? O volume é igual e a área total também é igual do prisma. Só que a diferença é a seguinte, veja só, quem é o volume do prisma? Ou o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que, como a base é um círculo, então, ó, veja como a base aqui é um círculo, então a área da base é πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes o h, que é a altura, tá certo? E a área total? A área total, deixa eu simplificar aqui para vocês. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá certo? Então tem essa fórmula aqui, sai dessa daqui. Então veja só, quem é a área total nesse caso? A área total é 2 vezes a área da base, que é o círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é o comprimento da circunferência vezes a altura, né? Ou seja, 2 πr vezes h. Então quando você simplifica, dá exatamente essa daqui, tá ok? Vamos agora, eu vou fazer uns exercícios para vocês verem. Então pessoal, veja a nossa primeira questão aí. Um bloco retangular possui como base um retângulo com área de 120 cm². Sabendo que o volume desse bloco é de 480 cm3, qual é a sua altura em centímetros? Então veja só, nós sabemos que o volume é dado por a área da base vezes a altura, certo? Então o volume aqui ele já é dado como 480, que é igual à área da base. Como é um retângulo, ele também já dá a área ali, 120. Então 120 vezes a altura que eu quero descobrir. Então a altura nada mais é do que 480 dividido por 120, certo? Então corta os zeros, essa altura aqui vai ser 4, tá ok? Então letra A. Então, pessoal, observe a segunda questão aí. Um cilindro circular reto de altura 7 cm tem volume igual a 28 π. A área total desse cilindro em centímetros é. Então, veja só, deixa eu focar aqui. Então, veja só. Então, a questão nos dá a altura, que é 7, e nos dá o volume, que é 28 π. Ok? Então, mas quem é o volume? O volume é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Então, 28 π, já é dado na questão, é igual a πr ao quadrado vezes a altura, que é 7. Então nós queremos descobrir aqui o raio, né? Então veja só, posso cancelar aqui o π com π, então sobrou 7r ao quadrado igual a 28, certo? Igual a 28. Então r ao quadrado vai ser 28 dividido por 7, então r vai ser igual a 4, né? Então r vai ser igual a raiz de 4, que isso nos dá raio igual a 2. Tá ok? Aí veja só, quem é a área total? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Não é isso? Então vamos lá, a área total vai ser 2 vezes a área da base. A base é um círculo, né? De raio 2 centímetros. Então é πr ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, vou colocar direto aqui, mais a área lateral, que é 2πr, né? Vezes a altura. 2 vezes π
vezes a altura que é 7. 2πr. O raio é 2 e a altura é 7, né? Então 2πr vezes a altura, né? O raio é 2, a altura é 7. Então vamos lá. A área total, no nosso caso, seria 2 vezes 4, 8π. Mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 7, 4 vezes 7, 28. Então 28π. Então, no nosso caso aqui, a área total seria 8 mais 28, 36π. Nosso caso aqui, a resposta certa, letra D. Já a terceira questão aí é idêntica à segunda, né? Um cilindro circular reto de volume 20π tem altura de 5 centímetros. Sua área lateral em centímetros quadrados é igual a... Então, perceba que na segunda pediu a área total, na terceira pede só a área lateral. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Ele dá o volume de 20π e ele dá a altura de 5 centímetros, certo? Só que o volume é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Mas o volume já é dado, é 20π, é igual a π, que multiplica o raio ao quadrado que nós queremos descobrir, vezes a altura, que é 5. Então, posso cancelar esse π com esse, sobra 20 igual a 5r ao quadrado, não é isso? Então, r ao quadrado vai ser 20 dividido por 5, r ao quadrado vai ser igual a 4. Daqui nós tiramos que o r é 2, né? Raiz de 4 é 2. E quem é a área lateral? A área lateral é dado pelo comprimento da circunferência vezes a altura, né? Ou seja, 2πr vezes a altura. Então, a nossa área lateral é 2 vezes π vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 5. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 vezes π, 20π. Então, a área lateral, 20π, que é a letra E, no nosso caso aqui, certo? No caso aqui, a quarta questão diz o seguinte: para um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 3, 4 e 5 centímetros, calcular a área total e a medida da diagonal. Então, observe, minha gente, que tanto o paralelepípedo como o cubo também são prismas, pois tem duas bases, né? Ou seja, é a base superior e a base inferior, tá certo? Mas nesse caso aqui, quem seria a área total? Você pode calcular a área de cada face e depois somar tudo. Ou você pode calcular a área total multiplicando 2 vezes AB mais BC mais AC, certo? Ou seja, se você tem um cubo ou um paralelepípedo, deixa eu desenhar aqui. Eu não vou responder não, essa vai ficar para vocês, viu? Mas se você tem aqui, ó, desenho aqui, uma mão só é ruim demais. Mas vamos supor que as dimensões, vamos colocar aqui 3, 4 e 5. Ou seja, A, B e C. Então é só jogar aqui nessa fórmula que você descobre rapidinho a área total. E a diagonal, que é a letra B, vai ser exatamente, observe que é a diagonal que está dentro, né? Ou seja, passando por aqui por dentro, vai dar um triângulo. Um triângulo retângulo. Então, você pode usar o teorema de Pitágoras aí, ou você pode colocar simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, com os valores que você tem aí. Aí você consegue calcular essa quarta questão aí, ó. Tá vendo aí? Vou focar aqui um pouquinho para vocês verem os valores aí, ó. Certo? Valeu!